Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Trader Cavuca e esse é mais um vídeo do análise dos pares de moeda Forex. Lembrando que esse é um estudo educacional e não representa nenhum tipo de sugestão de investimento. Essa semana nós vamos estudar os pares de moedas majoritários para os traders da semana do dia 12 ao dia 16 de junho. Vamos começar aqui olhando pelo calendário econômico de todos os eventos que vai ter esta semana, tá? Segunda-feira vai ser feriado para a gente, né? Dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Também vai ser feriado na Austrália, tá? Não tem nenhum tipo de movimentação de 3 estrelas, né? Que aqui eu separei só as notícias de 3 estrelas, como eu costumo fazer. Na terça-feira nós já temos uma movimentação importante, que é o IPC, tá? Vai ser movimentado o dólar e o euro pela Alemanha, tá? É um índice que a gente tem que ficar de olho também, tá? Na quarta-feira nós temos também uma grande movimentação no dólar, tá? Com as projeções econômicas do FONC, tá? E nós temos também no NZD o PIB trimestral, né? A gente tem que ficar de olho aí nessas movimentações. Na quinta-feira também temos uma movimentação também na parte do dólar e na parte do euro, né? A parte do euro nós temos esse pronunciamento da coletiva aqui, ó, coletiva de imprensa do Banco Central da Europa. Geralmente costuma movimentar esse tipo de notícia, as moedas baseadas no euro, tá? E nós temos que ter bastante cuidado. E na sexta-feira, tá, nós temos uma movimentação bem característica do JPY, que é a coletiva de imprensa do Banco do Japão, tá? Mês passado, essa coletiva aqui fez uma grande movimentação no par de moedas com ien japonês. Então essa semana a gente tem que ficar de olho aí na movimentação do JPY. Os ativos que a gente vai estudar aqui, eles terminaram a semana, que vem a semana passada, em bastante equilíbrio, né? Somente a Libra com o franco suíço que está desequilibrado, que quando nós chegarmos lá, iremos falar dele, tá? Então, eu farei análise dos pares de moeda através do indicador Ichimoku Kinkuyu, ou nuvem de Ichimoku, né? Na sua configuração default. E também vou comentar um pouco sobre o equilíbrio quântico pelo analisador de desequilíbrio, certo? Então vamos lá. O primeiro par de ativo que nós vamos estudar é o CAD JPY. Lembrando, JPY lá no final da semana deve ter uma movimentação atípica, né? Nós estamos aqui no time frame de 1 hora, né? Pelo analisador de desequilíbrio, nós estamos equilibrados. Como é que funciona ele? Eu tenho aqui a contagem de 120 candles, tá? E o meu último candle é o candle de fechamento da semana retrasada, tá? Então todos esses candles que nós estamos vendo aqui foi a movimentação da semana passada, tá? Nós tivemos toda essa movimentação da semana passada, tá? E eu também tenho aqui essa linha dourada, que eu chamo ela de linha de ouro, tá? Que é uma linha de referência para nós sabermos aonde começou toda a movimentação da semana, tá? E conseguir fazer uma projeção aí do que aconteceu e do que poderá acontecer para a semana, tá? Então vamos lá. Esse par de moeda, ele praticamente se apresentou estável, tá? Bem uniforme aqui no seu movimento, tá? Teve uma variação em cima do seu eixo da linha de ouro, tá?
pelo indicador, ele rompeu a nuvem, mas a nuvem está horizontal, tá? Então ele está indicando aqui um ativo em consolidação. Nós temos que esperar para ver para a próxima semana a tendência que ele irá tomar. Se ele tomar a tendência, nós fazemos aqui uma caixa de breakout, né? Se ele romper a nuvem em direção baixista e a minha Chico também ultrapassar o meu preço e minha nuvem, ele se tornará uma tendência de baixa, tá? Se ele romper aqui o meu topo anterior, tá? A minha Chico movimentar acima das nuvens e a minha nuvem tomar uma tendência ascendente, eu posso enxergar o ativo como uma tendência de alta, tá? Então, por enquanto, nós não temos uma entrada clara aqui nesse par de moeda. O próximo ativo que a gente vai observar é o Euro JPY, tá? Nós estamos aqui no time frame de 1 hora. O ativo ele se apresentou também uniforme no seu movimento, tá? Ele deu uma oscilada na terça e na quarta-feira negativamente, né? Na realidade, na segunda-feira ele rompeu, né, a linha de ouro, tá? Deixa eu fazer outra canetinha aqui. Rompeu a linha de ouro, depois voltou ao seu ponto inicial, estabilizou na quinta-feira. Na sexta-feira nós tivemos uma alta com a devolução dele no final do dia, tá? Então praticamente eu fiquei no mesmo patamar de preço da abertura da semana retrasada, tá? O preço encontra-se rompendo a nuvem, né? Eu tô com uma nuvem aqui, uma tendência altista. Ele tocou na nuvem, né? Ele tocou na nuvem e não deu decisão se ele vai entrar na nuvem ou se ele vai bater e fazer a progressão do preço. Nós temos que aguardar para ver esta movimentação. A minha Chico está no preço. Quando a Chico tocou no preço, quer dizer que o meu ativo ele está consolidado, ou seja, está sem uma tendência, claro. Isso nos indica que não existe uma entrada coerente nesse momento pelo indicador da Ichimoku, tá? Temos que aguardar aqui essa movimentação. Nós podemos fazer aqui um retângulo de breakout, tá? Se ele entrar na nuvem, se ele fizer a entrada na nuvem, nós teremos que esperar ele sair dela, tá? Se ele bater aqui e recontinuar, quando ele romper essa linha aqui, que seria o topo anterior, possa ser que nós tenhamos uma entrada de compra, tá? Para seguir uma tendência de alta. O próximo ativo que nós vamos estudar é a Libra com franco suíço. Esse ativo ele está desequilibrado pela contagem quântica, tá? Cadê a minha canetinha? Ele começou aqui na nossa linha de ouro, foi baixista até quarta-feira. No final de quarta-feira ele devolveu o preço, voltou à sua origem, né? Na quinta-feira nós tivemos aqui essa barra elefante que pode ser representado por algum tipo de notícia, né? Aí nessa barra elefante nós tivemos a recuperação do preço, tá? E a tendência de alta na sexta-feira. Essa tendência de alta é o que fez o ativo ficar desequilibrado, tendo mais candles verdes do que vermelhos, tá? Então, a princípio aqui, pelo analisador quântico, nós temos uma entrada de venda aqui, tá? Uma entrada de venda aqui.
Agora a leitura do Ichimoku. Tá? Nós temos uma nuvem tendência de alta, tá? Ele tá fino, tá com pouco volume, mas está em alta, tá? O meu preço ele está acima da minha Kijun-sei e da minha Tenkan-sei, tá? Kijun-sei azul, Tenkan-sei vermelha. E a minha Chicoura ela está rompida do preço, tá? Rompida do preço e seguindo, tendo espaço aqui para seu desenvolvimento. Isso indica na nuvem de Ichimoku que eu estou em uma plena tendência de alta, mas isso confere com o analisador de desequilíbrio. Tá? Nós temos que observar então aqui uma entrada, uma estabilização nesse preço, tá? Para podermos fazer uma entrada de venda buscando aqui a nossa nuvem, tá? Aí vai de acordo com o gerenciamento de cada um. Mas aqui nós temos uma entrada de venda, uma possível entrada de venda para os próximos dias. Ok. O dólar com dólar canadense, nós temos um ativo aqui que ele se tornou baixista durante a semana, tá? Terça-feira, no final de terça-feira ele rompeu para a baixa e depois seguiu até a sexta-feira, que ele estacionou neste ponto, tá? Pelo analisador de desequilíbrio ele está equilibrado, então ele desceu de forma uniforme. E pelo nuvem de Ichimoku nós temos o preço junto com a minha Kijun-sei, tá? A minha nuvem de Ichimoku ela está praticamente horizontal, tá? Então ela não possui uma tendência, apesar de estar escura numa tendência de baixa, porque o preço está abaixo dela. E a minha Chicoura aqui encostada no preço. Esse ativo aqui ele está se estabilizando e está sem uma tendência definida no momento, tá? Possa ser que ele continue a tendência de baixa se romper meu fundo anterior, tá? Se caso ele entrar na nuvem, nós temos que esperar ele fazer um rompimento tanto superior como inferior, para aí sim a gente observar uma possível mudança de tendência. O próximo ativo que nós vamos observar vai ser o euro com o franco suíço. Nossa, já teve uma vela enorme aqui no franco suíço durante a semana. Uma bela barra elefante aqui, mas não seria nem uma barra elefante, né? Isso aqui é um exagero da barra elefante. Seria mais ou menos uma barra de notícias, né? Alguma notícia que teve aqui que influenciou muito, que ele engolfou todo, praticamente quase um dia aqui, né? Um dia de movimento, num candle só. Então nós tivemos aqui o ativo rompendo numa tendência de baixa, estabilizando durante terça e quarta, tá? Estabilizando durante terça e quarta, voltando ao preço na quinta-feira, tá? Aqui na quinta-feira, na metade de quinta-feira tivemos uma notícia, algum evento que produziu essa tendência, essa barra gigante de candle, tá? E o ativo se tornou estável no preço do fundo desse candle elefante, né? Desse candle de notícia. Os pares de moeda que tem o franco suíço, geralmente eles são candles curtos, né? E são muito estáveis, né? Uma movimentação bem estável. Então aqui nós temos aqui praticamente a nuvem totalmente na horizontal, tá? Totalmente na horizontal. Então nós, para essa semana, possa ser que nós só tenhamos variação pequena, tá? Uma variação pequena tanto de alta como para baixo,
é um ativo que eu não trabalharia com ele porque ele não vai desenvolver numa tendência, né? O máximo que ele vai pegar são tendências, são micro tendências, né? Voltando ao seu ponto de origem. O euro dólar, vamos dar uma analisada nele agora, tá? Nós tivemos uma alta nele na quinta e na sexta-feira, né? O preço ficou estável durante os 3 dias da semana, tá? Uma movimentação em breakout nesses dias aqui. Aí na metade de quinta-feira nós tivemos um rompimento na tendência de alta, uma estabilização, tá? Uma estabilização nesse preço e depois um rompimento dele e o preço tocou a nossa nuvem de tendência, né? A nuvem começou a pegar uma tendência de alta, né? Muito devido a essa movimentação aqui, tá? Essa movimentação aqui é o que fez a nuvem aqui tomar essa forma, né? Praticamente. E o preço ele vem e tocou na minha nuvem, tá? Tocando na minha nuvem, se ele continuar, ele vai entrar na nuvem e aí nós temos que esperar o rompimento dessa nuvem. E se ele simplesmente tocar e voltar, nós temos um platô aqui, né? A nossa linha aqui, o nosso último topo, né? Se ele voltar e seguir aqui numa tendência, tá? Nós temos que observar aqui a nossa Chico ultrapassando esse preço também, tá? Nossa Chico ultrapassando esse preço, para aí sim nós temos confirmado a tendência de alta pelo indicador, ok? Então, as análises estão bem facinho, né? Não tem muita coisa difícil, né? O nosso Libra com Yen japonês, tá? Nós tivemos uma tendência de alta na sexta-feira, né? Devolvendo toda a movimentação da semana. A semana começou rompendo para baixo, aí tivemos uma recuperação na quarta-feira, uma estabilização na quinta-feira, tá? Depois um rompimento na sexta-feira. Pela nuvem de Ichimoku nós temos uma tendência clara de alta, porque a minha nuvem está branca, uma tendência ascendente. O meu preço acima da minha Kijun-sen, da minha Tenkan-sen e a minha Chikou ultrapassado do preço com área para movimentação. Esse ativo ele está numa tendência de alta. Então possa ser que ele continue essa movimentação se for rompida aqui no meu último topo, certo? Confunda aqui nessas canetinhas aqui. O dólar com o franco suíço, tá? Assim como o outro, nós tivemos uma influência aqui numa barra elefante na quinta-feira e a sua estabilização na sexta-feira. Ela tá com uma tendência de encontrar a nuvem, tá? A nuvem ela está pouco espessa, ela está bem fina. Se o preço chegar nela, provavelmente vai rompê-la, porque vai chegar com força. E aí nós temos que aguardar a nossa Chikou ultrapassar a linha da nuvem, tá? Então o preço ultrapassando aqui a minha nuvem e a minha Chikou ultrapassando aqui a minha nuvem, eu tenho um ativo em tendência de alta, ok? Mas pelo que estou vendo aqui, provavelmente ele vai se estabilizar pela faixa de preço da linha de ouro, né? Que é onde o ativo está praticamente circundando esta linha.
Vamos falar agora aqui também do euro com a Libra. Euro com a Libra, nós tivemos uma tendência de baixa na sexta-feira, né? O ativo houve uma pequena tendência de alta aqui na segunda-feira, que ele foi devolvendo durante a semana, tá? Estabilizou pela linha de ouro e rompeu no final de quinta-feira e seguindo uma tendência baixista, né? Nós estamos aqui com o analisador de desequilíbrio, o ativo está equilibrado, tá? E pela nuvem de Ichimoku nós temos todo o cenário para uma tendência forte de baixa, tá? A nuvem escura virada para baixo, o meu preço abaixo da minha Tekansei, e da minha Kijun-sei, e a Chikou também ultrapassada com área livre para movimentação, certo? Nós temos aqui um clássico de uma tendência de baixa. É observar durante a semana de como ele vai se movimentar. A Libra com o dólar canadense, tá? Nós tivemos aqui uma tendência de alta na quinta-feira que se estabilizou na sexta-feira. Ficou bem interessante porque ele já começou na tendência de baixa e voltando para a linha de ouro. Aí volta numa linha baixista, depois recupera na quarta-feira. Há uma barra elefante que estabiliza meu preço e depois eu tenho ela recuperada no final de quinta-feira. E na sexta-feira praticamente o preço se manteve estável, então uma pouca tendência de alta. Nós temos a nuvem aqui, apesar de virada para cima, ela está horizontal, tá? A minha Chikou está no preço, tá? Praticamente está no preço aqui, então ela não está indicando que o ativo está em tendência. E apesar do meu preço estar acima da minha Kijun-sei, neste momento esse ativo ele apresenta-se consolidado, tá? Então teremos que esperar aí um rompimento aí do seu topo ou do seu fundo para poder fazer uma análise se vai prosseguir esse movimento ou não. A Libra com dólar, né? Nós tivemos também uma alta aí no final de quinta-feira e sexta-feira. O ativo ele vem durante a semana contornando minha linha de ouro. Começou sexta-feira negativo, depois devolveu, voltou-se negativo na sexta-feira, depois devolveu na quarta-feira, tendo uma pequena tendência de alta que foi engolfada no candle seguinte, né? E depois tivemos um rompimento na quinta-feira e uma estabilização na linha de preço, tá? Então, eu estou aqui pelo indicador, pelo analisador de desequilíbrio, o ativo está equilibrado, tá? Pelo nuvem de Ichimoku, eu estou com preço praticamente tocando quase a minha Kijun-sei, tá? Apesar da nuvem estar virada para cima e ser uma nuvem de alta aqui, a minha Chikou está praticamente se aproximando do preço, tá? Então se a gente tiver uma pequena baixa aqui, a minha Chikou vai tocar no preço, e se a Chikou tocar no preço, ele vai desarmar qualquer tipo de tendência que o ativo esteja no momento, tá? Então teremos que aguardar aí essa movimentação para ver se ele vai seguir essa tendência de alta ou se vai estabilizar e o preço vai voltar para a nuvem. O último ativo que nós vamos estudar vai ser o dólar com ien japonês, tá? O ativo ele teve uma oscilação praticamente quase na linha de ouro, né? Sendo que o preço ele tocou a minha nuvem no final de sexta-feira, tá? Totalmente horizontal, tá? A minha Chikou aqui tá entre as minhas médias de referência, então
praticamente esse ativo ele encontra-se consolidado, tá? Teremos que esperar ele fazer algum tipo de rompimento aqui, ou ele vai romper a minha nuvem aqui, vai fazer um rompimento da minha nuvem, e aí eu terei que enxergar a minha Chico também ultrapassando a linha da nuvem para a gente ter uma tendência altista, ou o preço ele vai se movimentar para baixo, tá? Nós já temos uma nuvem negativa aqui, uma nuvem de tendência de baixa, e quando o preço da Chico ultrapassar, o preço, nós teremos uma tendência baixista. Lembrando que sexta-feira nós temos a grande movimentação no Ien e na quinta-feira nós temos uma grande movimentação no euro, tá? É por isso que nós teremos que ficar ligados aí durante a semana. Então é isso, meus amigos, essa foi a análise para a semana, tá? Não tem muitas entradas boas. O estudo ele serviu bastante para a gente ver a estabilidade do franco suíço, tá? O que aconteceu no rompimento ali dos pares de moeda que tiveram a Libra, né? O euro com a Libra. E é isso. Desejo a todos vocês uma boa semana, boa semana de trabalho, uma boa semana de bons negócios. Fiquem com Deus e juntos nós vamos evoluir no mercado financeiro.